Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 26. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Leremos o versículo de número 47. O título é Jesus é preso. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão, com espadas e porretes, vindo da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciões do povo. E o traidor tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Oremos. Bendito Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez é no precioso e no santo nome de Jesus que oramos, agora pedindo a graça, a suficiência que só há em Ti, para que possamos compreender o que queres nos revelar na noite desse dia, através desse texto, que possamos, ó Deus, ter a graça que vem dos céus, porque não há, Senhor, sábio algum que possa decifrar essas letras e compreender esta palavra, a não ser o Senhor que é o autor. E isto para a Tua glória eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, à noite desse dia, nós buscamos, em especial, esse texto, porque queremos refletir sobre a grande chamada, a grande busca que faz esse Deus de pessoas como eu e você, simples, comum, sem habilidade, sem condições, sem porte nenhum, sem poder somar e ter requisitos para tarefa que é de uma grandeza, é de uma dimensão incalculável. O livro aqui do Lucas, no capítulo 6, no verso 12, fala que Jesus subiu ao monte e orou, passando ali a noite em oração com Deus. E quando ele desceu, já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo: Simão, ao qual também chamou Pedro, André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, irmão de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Veja bem que Jesus, ele não fez aleatoriamente, desavisado. Ele orou a Deus. Imagine a proporção, a dimensão desta comunhão que ele tinha, de uma noite dele falando com Deus. Se eu não me engano, é o 21:37 de Lucas, diz que Jesus, ele ocupava-se aqui na terra em duas atividades, dois trabalhos. Ele à noite
subia ao templo e orava, e de dia ele pregava. É esse o texto, Lucas 21, 37. E é lógico que ele quer, ou deseja, que nós entendamos esse princípio. Por quê? Porque ele diz que no mundo nós vamos ter o que? Aflição. João 16, 33 diz assim: no mundo vai haver aflição, mas ele acrescenta: eu venci. Por que será que Jesus venceu? Porque ele orava, sendo Deus, como diz o escritor de Hebreus, lá no capítulo 1, no verso 3, parece que ele diz assim: ele é a expressa majestade de Deus, a expressão de Deus. Ele orava, gente. Ele estava sempre em comunhão com o Pai. E agora então ele está no fim do seu ministério, e vai acontecer o que ele havia inclusive previsto. E eu fiquei ainda hoje pensando no privilégio. Tem pessoas que elas são burras, e aí não vou dizer eu, não vou pedir para você dizer eu, mas alguns de nós podemos até fazê-lo. Por quê? Porque elas tiveram privilégios que outras pessoas não tiveram, de serem ilustres e marcarem época, como muitos grandes o fizeram. Eu arrolei aqui apenas uns 3 ou 4 homens ilustres que fracassaram, que fizeram bobagem com a oportunidade que foi dada a elas. E hoje quem tem a história deles, eles desdenham essas figuras todas, esses personagens todos. Eu coloquei aqui o Nero, aquele maluco de Roma. Ele era nada mais do que o imperador, entendeu? Não era o Adriano lá, mas era mais do que ele. E também fez, o imperador também fez. Eu acho que tem um certo estigma aí, né? Tem uma coisa aí relacionada. Também fez bobagem, continua fazendo, o tal, o jogador. Mas o Hitler também. Já imaginou onde esse homem chegou, o tal do Hitler? Que ele quis acabar com o mundo e fazer uma raça ariana, sangue azul, sangue bom. E como que sai da história este homem? Eu coloquei também aqui o Mussolini, que nesta época também fez bobagem lá na Itália. Personagem da Bíblia tem o Saul, mas tem também o Abel, o Caim. O Abel não, o Abel é do bem. Mas tem o Esaú, tem um monte de gente que eles tiveram uma oportunidade, mas eles pegaram os seus nomes e afundaram nas maiores cisternas, que quando se lembra dessas pessoas, alguém é como um astro, não é mesmo? As pessoas sentem um certo repúdio em saber que essas pessoas tiveram essas oportunidades, e às vezes nós até nos projetamos: se eu tivesse, não sei o que tem. O Judas teve, o tal do Judas aqui teve essa oportunidade magnífica, e como já disse, Judas significa louvor, aquele que adora, aquele que louva, aquele que é abençoado. Mas de abençoado e louvado e adorador
ele resolveu ser o quê? Traidor. É uma questão de opção. E nós vimos que Jesus, então, depois de orar, chamou esse camarada, que eu sei que você também, no lugar de Jesus, chamaria. Porque, segundo os maiores teólogos, era uma pessoa de formação, era uma pessoa capaz. Tanto é que Jesus e toda a sua comitiva colocou ele para ser o que na campanha de Jesus? O tesoureiro. Eu não sei se entrava muita grana lá. Eu sei que ele tirava, segundo João 12, ele tirava o dinheiro que saía de lá, e ele deu o título ali, já em João 12, de ladrão. O que fazer com a oportunidade que Deus nos dá? Eu fui buscar, esses dias, uma figura fantástica, tem até um nome, no português, do marido, o Eduardo, o marido da Simone. Então eu acho que eu sabia que ela vinha, então já estava montando esse. O Edvard, Motti, Eduardo Motti. Ele era um camarada que não tinha a menor chance na vida, em Londres, subúrbio de Londres, de pais, entendeu? Ignorantes, também analfabetos, que tinham filho porque a união de homem com mulher, com produto, chama-se criança, e nasceu tal de Eduardo. Não foi um negócio, talvez, como Vitor e Sileide, programado. Não, nós vamos ter nossa criança e ela vai se chamar fulana de tal, e nós vamos para fazer um bercinho de ouro, sim, Não, eles, até porque a vida deles era meio duvidosa. Eles trabalhavam lá com os negócios de hospedagem, tipo hotel nos dias de hoje. Eles não tinham muito pudor, não se preocupavam muito com os falatórios, essas coisas. Então, tem muita gente assim, principalmente lá em Brasília, tem bastante gente assim. Mas um dia, com seus 16 anos, brincava pelas ruas ali do subúrbio, um pregador, um pastor, levou ele para ouvir um pregador. E quando então ele ouviu o que você está ouvindo hoje, desta figura fantástica, que chamou um camarada que, ele sendo Deus, deveria não ter chamado, no meu conceito. Por quê? Porque ele faria o que realmente fez, com todas as chances para não fazer, mas ficar para nós. Nós também temos tanta chance de não fazer uma série de coisas. E o que nós fazemos? Que é um verdadeiro horror. Mas presta atenção, nós estamos fazendo a nossa história nesta vida, nesta terra, nesta igreja, nesta sociedade, neste século. Nós estamos fazendo a nossa história. Agora, se veja com seus 100 anos dizendo: qual foi a história que eu escrevi? Se Deus te deu também este nome, porque o nome de Judas é um adorador, é alguém que é abençoado, alguém que aprende a exaltar, que conhece suas origens. Então o Eduardo Motti, ele é uma figura fantástica, porque ele ficou apaixonado pelo personagem daquela mensagem, que é Jesus Cristo. E a partir de então ele começou a buscar a Deus e se tornou um grande pastor batista.
eu cantei muito este hino do cantor cristão. Um dos clássicos dele diz, eu até coloquei, mas eu falei, está lá na nossa máquina: em nada ponho a minha fé, senão na graça do Senhor. Eu queria até saber mais no sacrifício remidor, no sangue do Mestre Redentor. Depois do coro diz: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Uma pessoa que os pais não davam nada para ele, os membros da igreja que ele foi dirigir em Londres, ficaram apaixonados por ele. Eles construíram a igreja e quiseram o que os de hoje gostam. Ele, no século XVIII, não quis. Quiseram dar a escritura no nome dele. Ele falou: eu só quero o púlpito, nada mais do que a tribuna, o púlpito, eu quero desta igreja. E quando eu não puder mais, me ponham para fora. E ele saiu na sua velhice, já com 76 anos, e morreu com 77 anos, quando partiu para o Senhor. O que o Eduardo Motti fez? Ele fez uma história, ele marcou uma época, ele entrou na galeria dos grandes, sem a mínima, como falamos a princípio, como Davi, sem a mínima chance. Mas o que Deus está buscando? Ele está buscando o coração, e de repente ele encontrou no subúrbio de Londres, encontrou um menino que brincava lá pelas ruas, e que certamente ia seguir, os conselhos e os caminhos dos que geraram a ele, seus genitores, ia trabalhar com as badernas, com aquelas hospedagens horrorosas, com suas práticas espúrias. Mas ele foi achado, e aí está o grande privilégio que precisamos valorizar. Achado por Jesus, que depois de orar, depois de falar com Deus, ele desce do monte e encontra homens desocupados, aturdidos com suas vidas, fazendo como o fariseu, fazendo como o publicano, melhor, o Mateus, aquilo que era detestável para aquele povo. Mas ele o chama, pescadores que a vida não dava certo, que os negócios não iam bem, que a produção não aparecia, quer dizer, os resultados, queridos. Se tem uma coisa triste na vida nossa, é quando não aparecem resultados. Eu tenho orado a Deus na minha vida toda, nesses 30 anos, dizendo: Senhor, o Senhor sabe que a minha fé, ela precisa de resultados. Mas não aparecia. Então a vida estava parada. E então ele convidou esses homens. E dentre estes 12, o único que realmente ele tinha um currículo um tanto melhor, porque era um bom administrador, ele era um homem letrado, tinha conhecimento de números, então servia para a finalidade do cargo, e ele aceitou prontamente. E agora ele tinha a oportunidade de marcar época como os demais outros fizeram, de entrar na história como alguém especial, alguém que teve o privilégio de ser convidado, como eu e você, para viver na galeria dos heróis da fé.
Heróis da fé são aqueles que não vê a circunstância, os meios, não vê os recursos que tem, não vê a formação que tem, não vê a estrutura que tem, ele só vê um Deus que o chamou e disse: agora você está no ministério. E a partir de então ele começa a dar os passos, e não para, e não para. E quando vem o louvor, quando vem o que? A gratidão do homem, às vezes alguns, como o Eduardo Motti, ele tem a graça de Deus de dizer: eu só quero o púlpito. Em outras palavras, o que ele quer, como Paulo, que diz: eu não aceito que anulem a cruz de Cristo, eu vou pregar sempre este evangelho, e não se pode calar a voz de alguém que realmente teve um encontro com Deus. Pode tirar tudo de você, pode arrancar tudo de você, mas a sua fé, só você, nem o diabo pode te arrancar. Eles não tentaram fazer isso com os primeiros apóstolos, com os discípulos. Eles não tentaram fazer isso com a igreja primitiva. Eles não tentaram fazer isso com os profetas do passado. Mas no que se deu? Homens como Pedro, e lá no capítulo 4 do livro do Atos dos Apóstolos, quando foi inquirido pelos mesmos que mataram Jesus, veja bem, um poder assustador. Por quê? Porque além de tudo tinha um suporte lá de Roma. Porque Jesus era alguém que estava causando desordem, estava fazendo insurreição, alguém que estava causando tumulto, alguém que estava agitando a cidade, e isso não era negócio para eles. Mas Jesus veio para colocar em xeque todas as instituições. Jesus veio, esse evangelho, esta palavra, veio para colocar em xeque tudo que você sabe de Deus, de religião, de reza, de oração, de culto, de cerimônia. Esse livro veio para isso, para questionar você, para você olhar para dentro e dizer assim: peraí, eu sei tudo de Bíblia, mas eu sei muito pouco de Deus. Eu não sinto Ele na minha vida. Olha, querido, eu sei porque eu já vivi isso. A pior coisa que acontece na vida de uma pessoa é ela estar na comitiva de Jesus e não sentir Jesus dentro dela. Não sentir. Jesus é para ser sentido, vivido, percebido, notado. Jesus é para ser a inspiração sua, é ser os seus motivos, a razão. É como eu falei hoje lá em casa, você levantar de manhã, eu vou dizer isso para todos que vão me ouvir, e você fazer xixi e agradecer a Deus, porque essa semana eu tratei com uma pessoa que nem xixi pode fazer, e outros que faz xixi até demais, e precisa viver com fraldas e tudo. Demos até fraldas para ir. É você reconhecer, como Salomão diz lá no capítulo 3, eu não sei se é capítulo 3, é 3 de Provérbios, acho que é 27 ou 24 de Provérbios, reconhecer Ele em todos os seus caminhos, reconhecer e saber que Ele é a inspiração, é o ar, é o alimento, é a razão, é o provedor, Ele é tudo. Senão é a vida de um Judas, não que louva, mas um Judas que E aonde vai o traidor? O que espera ele é uma porta chamada desespero. Jesus, Ele é esperança. Tudo que foi escrito, Ele diz, é que pela Escritura, Romanos 15, 4,
15 ou 16, não, é 15:4. Tudo que está escrito é para você viver uma vida que você espera, de esperança. O que você... Estou esperando o meu rei. É como uma menina, uma jovem apaixonada, está esperando o seu noivo, então ela se arruma, ela fica... Quem é? Todos nós já vivemos isso aqui, nessa terra. Fica esperando, e quando você chega, ela está lá toda cheia de cebola, alho. Não, ela está lá com aquela roupa de faxina. Não, ela está com o melhor vestuário. Ela está lá toda adornada, bonitona, esperando você. Jesus quer isso de você e de mim. Você se modelando, se ajustando, se aperfeiçoando, se limpando, se tratando. Está fissurado na figura dele. Esta é a única forma de você continuar relacionando com ele e nunca, jamais trair. Hoje nós temos uma religião gozada aí fora. Eu fico aturdido, eu fico às vezes dizendo, eu dou graças a Deus por tudo quanto aparece com formato aí de igreja, de seita, de religião, de tudo, né? Até porque o Paulo diz que o que importa é que o nome, Filipenses diz, é que o nome de Cristo está sendo anunciado. Mas de repente eu vejo as pessoas, quando nós dissermos aqui amanhã, quando nós passarmos, as pessoas verão o templo de Deus em nossas vidas. Elas não vão procurar lá o templo do Salomão, eles não vão pegar lá a mesquita de Omar, eles não vão buscar as grandes catedrais, a Basílica de São Pedro. Elas vão ver o templo, eu e você, quando nós passarmos, entrarmos na condução, estivermos no trânsito, ali esbarrando nos carros praticamente, e quando todo mundo estiver buzinando, estiver como que manifestando lá aqueles demônios todos, né, que o Ezequiel chama de, Ezequiel não é o profeta, né, o pastor Ezequiel, o demônio da buzina. Ele fala, o demônio da buzina já pegou o carinha lá, e ele aperta aquele negócio lá, né, e tantos outros demônios que tem, você está lá ouvindo, né, em nada ponho a minha fé, senão na graça do Senhor. No que? No seu sacrifício remidor, no sangue do meu Redentor. Em nada ponho a minha fé. Você está lá na esperança, no conforto. Você sabe que Ele a qualquer momento virá, como Ele prometeu. E você vai encontrar-se com Ele, como foi cantado aqui 2 vezes. Cantado sobre o arrebatamento da igreja, sobre o grande conclave. Você que já foi em bodas, em casamento, sabe que este é o momento esplendoroso da vida de um jovem, de uma jovem, né? As suas bodas, o seu casamento. Como não será nas bodas do Cordeiro? Como não será? Você já parou para refletir? Hein? O Senhor nas nuvens, e como diz Tessalonicenses 4:13, né, parece, 16, diz que vai abrir, vai descortinar os céus, e vai aparecer aquele que é o desejado de todas as nações, o mesmo que abriu seus braços lá no Calvário e chamou os Judas, quer dizer, não os traidores, os adoradores. Hoje ninguém põe nome de Judas mais, mas naquele tempo era comum, era o adorador, era aquele que louva, é aquele que é abençoado, é aquele que agradece. Mas de repente a oportunidade que foi dada foi apenas para virar as costas e não reconhecer o privilégio. Eu nunca me permito, já tive N motivos de fazê-lo, eu nunca me permito jamais duvidar da sua chamada na minha vida, para eu ser exatamente o que eu sou. Ele me chamou para ser sua testemunha, para comunicar o seu nome, para anunciar o seu projeto, que é de salvar este mundo que está lavado de tanto pecado, que está inundado de tantas coisas horríveis e nojentas, mas que Ele
e tão somente Ele pode limpar. Para quê? Para você ir habitar na cidade maravilhosa, como foi cantada, na Nova Jerusalém, a Sião do Deus da Bíblia, que Ele diz que Ele mesmo a criou, o arquiteto e construtor chamado Deus, Jeová, Ele a fundou. E se você for lá no capítulo 21 do Apocalipse, você vai ver os fundamentos desta cidade, com suas portas cintilantes de pedraria, e a majestade daquele que, como nós vemos, o ancião de dias assentado no trono, e você chega, não se esbarra em pecado, não está agonizando como muitos que vão pedir para esconder-se da face daquele que está sentado no trono. Muito pelo contrário, você quer ver Jesus, você quer ver o seu Salvador, você quer conhecê-lo, você quer agradecer agora diante dele, como João escreve, né? Parece que é o 3:2 de João, na sua epístola, diz assim: nós não sabemos como ele é, mas nós seremos igual a ele, porque assim nós o veremos. Não esbarrando como nós esbarramos nos nossos pecadinhos e pecadãos, ou pecadões, ou tanto, sei lá, plural que existe de pecado. Não, mas agora lavados e purificados, e mais do que isso, santificados na justiça desse sangue maravilhoso, que afunda, como Miqueias diz, né? No esquecimento toda a condenação e culpa, para você fazer jus ao que Paulo escreve: agora nenhuma condenação há, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. E a carne que é o grande mal dessas portas para fora, grande mal, a carne que domina os ímpetos, né? De toda sorte de prazeres que estão na flor da pele, né? Das pessoas que não conhecem a Deus, mas que no nosso caso é diferente. Por quê? Porque agora nós temos um novo DNA, nós nascemos em Deus. Por isso que ele disse para o Nicodemos: é preciso nascer de novo. João 3,3 diz assim: necessário é nascer novamente, nascer não mais da carne, mas nascer da água e do Espírito. Esta palavra que ele falou para os discípulos: vocês estão limpos pela palavra que nos tenho pregado. Que não fica mácula nenhuma, não vai ficar absolutamente nada quando o sangue de Jesus passar pela sua vida. Então aquilo que era um fantasma assombroso que estava ali assustando você, não existe mais. E quando o diabo disser, né, que olha, você fez isso, fez aquilo, você pode até confirmar: de fato eu fiz, instigado por você eu fiz. Mas agora não tem mais condenação. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo é perfeito e poderoso, o Cordeiro de Deus. O João o Batista, que não conhecia, ele diz: eu não ainda o tinha visto. Mas o que ele diz lá em João? Quando eu vi, apontei e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E era Jesus que vinha. E como homem, ele precisava cumprir todo o projeto de Deus. E ele então se sujeita, se submete ao batismo. O Filho de Deus está passando pelas mãos do João, aquele moço que podia ir para o templo, que podia ser um sacerdote como seu pai, que podia receber os dízimos porque era levita, poderia viver muito bem, mas aprendeu a comer. Olha só que apetite que ele tinha, como ele adaptou o seu paladar requintado,
requintado, gafanhoto e mel silvestre. Aquele comia. Não tinha duas trocas de roupa, como Elias. Ele só tinha uma pele de carneiro e um cinto pelos seus lombos. Era o que ele tinha. E morava lá no deserto com os essênios, onde aprendeu, a doutrina da purificação, que é o batismo. E quando perguntaram para ele: você é o Cristo? Ele falou: eu não sou o Cristo. Ele é maior e eu não sou digno de desatar as correias das suas alpargas. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Significa que quando você receber esse batismo, dentro de você vai arder a chama do amor de Deus. O amor de Deus não é para você ser um santarrão, não. É para você amar a Ele, publicar o nome, dizer que Ele é o único que pode livrar a alma do fogo do inferno, que é o destino do homem sem Deus, que é o caminho da humanidade que ainda não nasceu de novo, que vai trair porque não aprendeu a abrir o coração e perceber a chamada que foi feita a ela. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Eu vejo o mundo até dos bacanas, que eles se perdem, nos seus apetites. Você não vê o cara ter uma mulher, ele quer duas. Ele tem um carro, ele quer dois. Ele tem uma casa, ele quer duas. Quando ele abre o guarda-roupa dele, eu fico vendo aí falei: aonde que esse cara vai calçar tanto sapato? Ele tem 100, 300 sapatos. E é par de sapato, não é um só pé não. Pares de sapatos, gente. E o cara tem um móvel especial do tamanho da sua casa só para guardar o sapato dele, as gravatas dele, as camisas dele, as roupas dele, todas de marca, como a minha que eu compro aqui no Shopping Aricanduva, toda de marca boa, barbante. Eu não sei. E aí ele estampa, na televisão com escândalos como você está acostumado a ver e ouvir todos os dias. E o cara decora a sala dele com uma Lamborghini. Quem não põe um Monza lá na sala dele? Não, uma Lamborghini. E eu fico olhando e falo: Senhor, é o espírito de Judas. Mas não aquele que louva, aquele que trai, aquele que está fissurado nas coisas desta vida, que quando você encontra-se com Jesus, como nós cantamos, você traz tudo, e deposita no altar, nos pés do Senhor, e você confia que agora não vai te faltar mais nada. Por quê? Porque o Paulo lá em Romanos 8,33 diz assim: como nos não dará Ele também todas as coisas? Porque se você tem Jesus, você tem todas as coisas. Se você não tem Jesus, você só tem coisas, e coisas não te completam, não vai satisfazer, porque dentro de você só Jesus pode preencher sua alma. Sua alma dentro de você, só Jesus pode preencher. Mas o que nós fazemos? Nós entulhamos a nossa alma com os bens desta terra, e acumulamos coisas como Judas. De repente ele viu que tinha mais 30 moedas de prata. Ele falou: legal, vou pegar, porque eles pegam mesmo. E quem é que ele estava negociando? Ele estava negociando a salvação. Perdeu a oportunidade. Agora pergunta aí você: o que você vai fazer com a sua oportunidade?
Eu tenho certeza que, como Judas, nós já fizemos o traidor, nós já fizemos muita bobagem com as oportunidades que Ele nos deu. Mas hoje Ele está nos dando uma nova oportunidade de nós sairmos daqui para uma nova história, e não sairmos como os personagens que nós evocamos aqui, o Hitler, o Nero, o Idi Amin, o Saul, né? Os Esaús da vida. Não é sair daqui como aqueles outros que disseram: não vale a pena, vamos até o fim com ele. Mas eles disseram: você vai ser calado, você vai ser morto. E a minha Bíblia diz que eles mataram Tiago, mas depois também eles prenderam Pedro, para guardá-lo para depois da Páscoa, também fazeram o mesmo com ele. E a minha Bíblia diz que ele dormia, e a igreja orava, e de repente o Senhor veio e livrou. Não era aquele momento, mas a ameaça era grande. O mundo não pode calar, o mundo cala quem ele quiser, menos a igreja. Só tem uma voz que o mundo não pode calar, e essa voz chama-se a Igreja do Senhor. Ela vai ecoar, viu? Ela vai ressoar até o alarido dos arcanjos, até a trombeta de Deus. Você vai ver crentes abrindo a voz, e a alta voz e a bom som propagar que Jesus Cristo dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Jesus Cristo, Ele convida, Ele chama você para reescrever agora uma nova história, e você não sair da vida como os estragos que fazem as pessoas que não abraçam plenamente o convite que Ele faz. Não abraçam. Desceu do monte e chamou os que Ele quis, chamou pessoas sem escrúpulo, vadias, desocupadas, acreditando que elas, em ouvindo a sua voz, elas pegariam agora um novo curso na sua vida. Agora elas estariam num novo caminho, não mais aquele tortuoso e infeliz, mas o caminho da vida. Esta é a proposta que Ele faz para nós nesta noite. E você não imagina o quanto que Ele está torcendo. Ele, como Deus, Ele não pode fazer mais do que isso, torcendo para você aquecer, querendo que você abrace e rejeite tudo aquilo que é oferecido, que vai fazer você depois procurar uma forca, vai procurar a morte prematura, porque você vai viver os dramas, os fantasmas, os remorsos, os questionamentos que vivem aqueles que traem, aqueles que mentem, aqueles que roubam a si mesmo e não valorizam o convite eterno. Fiquemos em pé. Senhor Deus e Pai, mais uma vez oramos e nesse momento apresentamos a Tua igreja. Senhor, muito de nós vivemos como aquele menino londrino, sem chance, sem oportunidade, mas que ao ouvir, Senhor, a Tua mensagem, aquele pregador, ele abriu o seu coração, e o Senhor então tomou os rumos da vida do Eduardo Motti, e então fez dele Teu ministro, Teu mensageiro, fez ele Teu servo. E ele encerrou, Senhor, a sua vida, e já vai para 3
séculos, que o nome dele, como nesta noite, Senhor, é reconhecido como alguém que mudou a sua história, porque o Senhor reescreveu a vida dele. O Senhor quer fazer o mesmo com aqueles que estão aqui e aqueles que nos ouvirão. O Senhor também quer, da mesma sorte, dar os mesmos resultados. Senhor, mas quantos não fazem como Judas? Por reles trocados, por quinquilharias, Senhor, por nada, eles estão vendendo a chance e a oportunidade que lhes é dada. Mas nesta noite, nós amarramos toda a força, nós repreendemos toda a proposta do inferno para a destruição da vida dessas pessoas, e estamos declarando, ó Deus, que os nossos corações se abrem, nossas almas se delatam, para que a luz da Tua mensagem, Senhor, ela venha incidir em nossas vidas, para que todas as trevas sejam dissipadas, e o Teu nome seja glorificado, e nós saibamos realmente Te adorar e louvar. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Graças a Deus.